Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 26 ao 30. Diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Irmãos amados, estamos vivendo tempos difíceis e delicados nesses últimos tempos. E tem sido muito difícil para todo o planeta Terra. Tudo tem parado, tudo tem ficado um caos devido à pandemia que se assola em nosso país e no mundo. E nada mais propício para o momento do que essa mensagem que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Jesus, ele, em meio aos 3 anos e meio do seu ministério, ou 3 anos, como alguns dizem, ele falou a respeito de alguns sinais da sua vinda. Jesus, antes de se despedir, digamos assim, para se preparar, para se entregar como sacrifício vivo, ele disse lá em João 14 aos seus discípulos, porque eles estavam aflitos, turbados, e ele disse: olha, eu vou vos preparar lugar, e assim que eu preparar lugar, eu venho e busco vocês. O texto que vamos tratar e o assunto dessa noite tem por tema de como nos dias de Noé e Ló. Jesus, no seu último sermão profético, após adorar, Jesus, ele deu alguns sinais que antecederiam a sua volta e o fim dos tempos. Jesus, ele falou que haveriam falsos profetas, falsos milagres, haveriam pestes, haveriam guerras, catástrofes e por aí. No texto que nós acabamos de ler, Jesus, ele vai dar alguns sinais e avisos que antecedem sua vinda. Ele vai dizer que assim como sucedeu nos dias de Noé e de Ló, quando as pessoas estavam preocupadas com seus afazeres, com seu cotidiano, com seus passatempos, estavam desapercebidas, despreparadas. Ele disse que quando menos eles esperassem, assim seria o dia da vinda do Filho do Homem. O que quer dizer Filho do Homem?
a vinda do Messias, a vinda do Cristo. E nós temos visto estes sinais nos nossos tempos. Nós temos visto que, assim como Pedro falou na sua segunda carta, no capítulo de Números 2, no versículo 5 ao 7, que ele diz que assim como Deus não poupou o mundo na época de Noé, e também não poupou Sodoma e Gomorra, assim seria nos nossos dias. E nós vemos alguns sinais e avisos dentro dessa revelação da vinda de Jesus e da vinda do reino de Deus, o reino milenial. E nós vamos entender que assim como os ímpios viviam desprezando na época de Noé os sinais e avisos de Deus, pela pregação de justiça de Noé, assim está acontecendo em nossos tempos. Vemos que quando Jesus traz o contexto dos dias de Noé e dos dias de Ló, trazendo para os nossos tempos, está igual. Nós vemos que aqui as pessoas, Jesus não está falando da prática pecaminosa, Jesus está falando que a prioridade, a preocupação dessas pessoas era com seus afazeres diários, era com a sua vida. Veja que esse dia ele vai pegar como ladrão não a igreja, e sim o mundo. O mundo será pego em suas preocupações, em seus prazeres diários. Veja que Noé apregoou lá na segunda epístola ou carta de João, capítulo 2:5, diz que Noé é chamado de apregoeiro da justiça, pregador da justiça. Ele pregava com seu testemunho. Veja que quando a humanidade se corrompe na época de Noé, Jesus encontra apenas um justo em meio a uma nação corrompida, em um mundo global corrompido, que era Noé, seus 3 filhos, suas 3 noras e a sua esposa. Veja que quando Jesus, no contexto dessa palavra, é interrogado pelos líderes religiosos, Jesus vai dizer: olhe, o meu reino não vem com aparência visível. Não. Jesus disse que o reino começaria primeiro dentro de nós. Ele se manifestaria dentro do crente, dentro da igreja. O reino não era visível até o momento. Não, Senhor. Só que Jesus aqui ele dá 2 épocas diferentes. Da época de Noé para a época de Ló leva mais de 427 anos. O primeiro mundo que foi acabado, e você que está em casa ouvindo essa mensagem sabe muito bem, foi acabado com água, um grande dilúvio que atingiu toda a terra, todo o globo terrestre, pela desobediência e a depravação humana. Agora Deus fazia uma promessa usando o arco-íris, fazendo aliança com o patriarca Noé. Olha, Noé, agora não acabarei mais o mundo com água, e sim agora com fogo. Nós vamos ver, amados irmãos que estão nessa live, que os nossos tempos agora, quando Jesus colocou isso, que assim como foi no dia de Noé, como? Ele diz: assim como o povo andava despreocupado com a promessa da vinda de Jesus, assim estaria no nosso tempo.
Veja que o consumismo, o materialismo, a carnalidade tem tomado conta. Ninguém tem mais amor ao próximo. Ninguém se preocupa mais com a fé. E na época de Noé tinha isso. Na época de Noé você vai ver que Jesus diz que comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Noé apregoava, Noé anunciava, Noé falava com o seu testemunho, com a pregação do evangelho do reino. E olhe que avisos estão sendo dados no nosso tempo. Profetas estão anunciando que Jesus está à porta, que Jesus está vindo desde a época de Noé. É avisado que a volta de Jesus, e alguém pode perguntar, mas como? Desde aquela época disse que Jesus estava voltando. O que quer dizer isso? Para Deus sempre a volta de Jesus é breve. Veja que quando Noé habitava a Mesopotâmia, que é onde fica hoje o atual Iraque, que representa o que o levita Mike louvou aqui, a Babilônia. O povo andava desregrado. O povo não pensava em servir a Deus, em se entregar a Deus. Não. E então, como nos dias de Noé estamos vivendo agora, Jesus diz, como aconteceu na época de Noé e na época de Ló, assim será no tempo da proximidade da minha vinda. Primeira coisa, o povo estará preocupado com seus prazeres carnais. O povo estará preocupado com o seu cotidiano, com o seu dia a dia. E nós vamos ver nesta noite, nessa mensagem, sinais dos dias de Noé que serão intensificados, aumentados nos nossos dias. E quais são os primeiros sinais? Se você olhar lá em Gênesis capítulo 6, você vai ver que o primeiro sinal de qual Jesus vai falar se encontra no versículo 1 e no versículo 2, a depravação sexual. Vai dizer que, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que quer dizer os filhos dos nobres, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, a que entre todas eram as mais lhe agradaram. Veja a depravação. Naquela época existia a descendência de Sete e a descendência de Caim, que estava amaldiçoada por Deus. Mas quando os filhos dos nobres da época de Noé viram as filhas belas da descendência de Caim, se enamoraram, se agradaram delas, e ali nasceram gigantes, homens fortes, e ali começou a depravação sexual jamais vista. Veja que Deus, ele chega ao ponto de dizer que se arrependeu. O que quer dizer se arrependeu? Que voltou atrás dos propósitos que tinha com a humanidade, por conta da depravação dos dias de Noé. Depravação essa que chegava o cheiro imundo às narinas de Deus. Então o primeiro sinal do dia de Noé hoje, no nosso tempo, é homem com homem, mulher com mulher. Ligamos as nossas televisões ou TVs, como você queira dizer, e o que mais vemos é pornografia, imundícia, como se fosse uma coisa natural, o nudismo exposto.
Então um dos sinais que Jesus disse da época de Noé e de Ló é o aumento da depravação sexual, da falta de vergonha moral, que se encontra no texto que li em Gênesis 6, do versículo 1 ao 2. Você vai ver no texto de Gênesis 19, que quando os anjos entram em Sodoma, que representa o mundo corrompido, que aqueles habitantes, porque lá em Gênesis 13 vai dizer: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Veja que as pessoas de Sodoma eram perversas e eram grandes pecadores contra a santidade de Deus, contra os atributos de Deus, contra tudo aquilo que Deus ordenou por boca de Noé. Nós vamos ver ao ponto de Ló, na sua época, sair para fora e dizer: olha, toma minhas filhas que são puras, para que vocês tenham relações com elas. No nosso tempo não está diferente. São sinais da vinda do Filho do Homem, que é o título para Jesus, dizendo o Messias, que é isso que quer dizer Filho do Homem, ou Jesus homem. Veja que hoje está natural. Vemos jovens com jovens de braço dado pela cidade, coisa jamais vista. Então estamos vivendo os dias de Noé e os dias de Ló. Segundo sinal que nesse texto nós aprendemos dos dias de Noé e de Ló: a apostasia e o materialismo. Gênesis 6:3, nós vamos observar quando o próprio Deus diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120. Veja que o homem, por se depravar moralmente e sexualmente, afasta o operar do Espírito. E veja que no texto aqui está Espírito com letra maiúscula. Deus disse: o meu Espírito não vai agir mais nessa geração corrupta. Veja que hoje, para o Espírito Santo agir, está difícil no meio da igreja. Crentes carnais, crentes desavergonhados, crentes que perderam a afeição de Deus, crentes agora que são materialistas, consumistas e vivem mais na carne do que pelo Espírito, crentes que mudaram os costumes de suas vestes. Mas a santidade não está na veste, e com isso se depravam e entram na sensualidade sexual. Tempos de Noé e de Ló. Faz diferença. Porque se pegarmos a analogia lá, quando Deus cozeu folhas de figueira para cobrir as vergonhas de Adão e Eva, nós vamos ver que ali Deus estava falando a respeito da santidade no vestir. Dias de Noé e de Ló. Ele diz: meu espírito não operará mais no homem, porque é carnal. Pensavam só no material. Hoje é ter, é tomar posse, é querer. Na época de Ló, por isso que surgiu a prática dos sodomitas. De onde veio? Das práticas dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Hoje vivemos uma Sodoma e Gomorra e Babilônia, tempos de Noé e de Ló. Outro sinal que Jesus vai dizer dentro do contexto, e Lucas escreve:
a corrupção moral. O mundo se corrompeu moralmente. E nós vamos achar isso em Gênesis 6:5 e 6:12. E Moisés vai escrever em Gênesis assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Veja, a maldade havia aumentado, e não é diferente dos nossos tempos hoje. O desígnio hoje do coração do povo é diferente. E quando nós olhamos lá em Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao 2, nós vamos ver que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, porque Ele vai dizer que a terra, o que tem nela é só mentir, roubar, prostituir. Por isso que a terra está de luto. E quando a Bíblia vai dizer que a terra está de luto, é que a terra geme pela volta do seu Criador. Então veja que a corrupção moral no verso 5. E no nosso tempo há uma corrupção de caráter, tanto na área política como na área religiosa e na área social, na área familiar, em todas as áreas. Então vivemos os tempos de Noé e de Ló. Versículo 12. Vamos ler para ganharmos tempo na mensagem. De novo Deus anuncia dizendo: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Porque a terra se corrompeu. Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Opa, a terra estava corrompida, porque os seres humanos haviam corrompido com suas práticas, com seu modo de agir, com suas vestes, seu linguajar, sua adoração adulterada a falsos deuses. Então a terra, na época de Noé e de Ló, se corrompeu. Trazendo para a nossa época, se corrompeu a doutrina do Evangelho em alguns lugares. Dias de Noé e de Ló. Aleluia. Outro sinal trazido para o nosso tempo: o aumento da violência. Gênesis 6:11. Deus vai dizer, eu citei agora há pouco, que a terra estava corrompida à vista, aos olhos de Deus, e cheia de violência. Você tem visto aí feminicídio? Você tem visto aí pai matando filho, filho matando pai, até animais sendo tratados como um objeto qualquer, sendo morto. O aumento da violência em nosso tempo. Maridos esquartejando suas mulheres por força maligna, e também a natureza pecaminosa que atua. Aumento da violência. Terra em luto. E lá em Oséias vai fazer, eu queria que você que está na live abrisse lá em Oséias capítulo 4, versículo 1 e 2, só a parte B do primeiro versículo, que diz assim. Oséias 4 diz assim, só a parte B: porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade. A verdade de Deus sumiu da terra, como na época de Noé e de Ló. Aí ele vai dizer: nem amor, nem conhecimento de Deus. Aí ele vai dizer: o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos, homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar perecem. Por conta do quê? Da corrupção do homem. É
época de Noé e de Ló, nos nossos tempos, o que acontece é o cumprimento da corrupção geral. Aqui o texto de Oséias vai falar da corrupção de Israel, na época de Oséias, só que trazendo em profecia para o nosso tempo é a corrupção geral do mundo. Por isso que estamos passando o que estamos passando, porque o mundo se corrompeu, porque não há a verdade de Deus no meio do povo. Mas eu louvo a Deus que a igreja de Jesus tem a verdade, tem o caminho e tem a vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. João 14,6. Ele disse: eu sou o caminho. A igreja anda no caminho da palavra. Eu sou a verdade, a igreja anda na verdade. Eu sou a vida, a igreja anda no caminho da vida eterna e vai morar no céu. Outra manifestação dos dias de Noé e de Ló: pregação e testemunho do evangelho do reino. Gênesis 6:9 e 7:1. Em meio a toda aquela corrupção, Deus vai achar alguém. E em meio a essa corrupção do nosso tempo, Deus acha alguém. Quem? A sua igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro, que é Jesus. Vai dizer assim: e eis a história de Noé. Noé era homem justo, a igreja é justificada em Cristo. E íntegro, a igreja é íntegra em Cristo. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Em meio aos nossos contemporâneos, nós que somos a igreja lavada e remida, andamos na palavra de Deus. Andamos com Deus, vivemos com Deus e respiramos Deus. 7:1. Aí nós vamos ver Deus dizer: disse o Senhor ainda a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. A igreja vai ser chamada aos céus, irmãos da live. Sabe por quê? Porque Deus tem achado na igreja justiça, santidade, amor, vida com Deus. Segundo sinal dos dias de Noé e de Ló: comiam e bebiam e davam-se em casamento. Avisos de juízo. Entra nas lives do YouTube. Crianças estão tendo sonhos, idosos estão tendo sonhos. Deus tem levantado homens e mulheres de Deus avisando que vai estreitar o negócio. E quando Deus vai acabar o mundo nos dias de Noé e de Ló, olha aqui, Gênesis 7, aliás, Gênesis 6, 7, diz assim: e disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Deus começou a avisar, dá avisos do juízo dele. Gênesis 7, 17, 7:4, aliás. Deus de novo avisando: porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Deus está avisando a igreja, e a igreja, pela graça de Deus, está avisando o mundo. E você que vai ouvir essa live, Deus está avisando: eu estou vindo, meu juízo está descendo. A última trombeta, que disse Paulo, vai soar, e os salvos subirão para o céu de glória. E aí você tem se preparado. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Amós 4:12. Outro aviso do juízo de Deus nos tempos de Noé e de Ló. Gênesis 7:17. Eu li 7:4, agora 17. Vai dizer assim: durou o dilúvio 40 dias e 40 noites.
cresceram as águas como o Senhor avisara. O Senhor avisou. Avisos de juízo está aí. Só que o mundo está desapercebido. Veja que quando Deus, tempos de Ló agora, quando Deus foi a Abraão anunciar a bênção, e Jesus foi na teofonia de um anjo e disse: olha, Sara daqui a um ano terá um filho. Os dois anjos saem para Sodoma para fazer o juízo de Deus. Deus fica com Abraão na pessoa de Jesus. E Deus diz: porventura eu iria ocultar de Abraão o que irei fazer. Deus não tem ocultado a igreja, porque a igreja é porta-voz de Deus na terra. E ali Abraão representa a igreja perante Deus. E Deus diz: olha, eu estou mandando esses anjos para destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a interceder: Senhor, e se haver tanto, se haver tanto e tanto. E Deus diz: olha, se haver um justo, por amor a esse justo, eu não destruirei. E você conhece a história no capítulo 19. Os dois anjos entram em Sodoma, anuncia, Ló apregoa a seus genros, dado para casar com suas filhas. Só que zombam, riem. Nós, a igreja, temos anunciado ao mundo, só que o mundo zomba. Ah, é os crentinhos. Só que vai chegar o tempo que a porta da arca vai fechar, e o dilúvio da ira de Deus, que será com fogo, descerá, e a tua alma como estará para Deus. Outro aviso, e já estou encerrando. Como nos dias de Ló, a manifestação da graça de Deus se derramará sobre a terra através da igreja. Gênesis 7:1 e Ezequiel 14:14. Antes da igreja ser arrebatada, Deus vai derramar da graça dele, da sua manifestação dos dons, do poder. Para quê? Para tentar convencer alguns pecadores. Mas o mundo não vai querer. Não, Senhor. Outro sinal, manifestação do juízo. Veja que quando Noé entrou na arca com 7 pessoas e um par de cada animal e espécie, a Bíblia vai dizer em Gênesis 7, do 17 ao 23, que desceu as torrentes de água do céu, com as torrentes do rio, e começou o dilúvio. Manifestação do juízo de Deus. Mas a Bíblia vai dizer, em Mateus 24, versículo 37 e 39, que comiam e bebiam e davam-se em casamento. Também vai dizer lá em Lucas 21, 34. Também no texto que acabamos de ler, Lucas 17, 26 ao 30. O povo estava nos seus prazeres. Pode olhar na pandemia, todo mundo bebendo, todo mundo curtindo. Isso é bom demais. Só que vai chegar a hora da vinda do Filho do Homem se revelar. E como será para você? Veja que agora há uma revelação. Voltando ao texto para encerrar, Lucas 17, 26, a revelação aqui para terminar. Vai dizer, verso 26, 27. Comiam e bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Noé aqui vai representar os justos, os santos. Até que a igreja entrou, aonde?
nas mansões celestiais. E aconteceu o quê? E veio o dilúvio. O dilúvio aqui representa a ira do juízo de Deus. Então, até o dia em que Noé entrou, estava todo mundo lá. Eita! Ô pulando, mais uma. Bora? Bora. Todo mundo lá dançando. Todo mundo lá curtindo. Só que quando Noé, que representa a igreja, entrou na arca, entrou na presença de Deus, a arca representa a presença de Deus, diz que veio o dilúvio, a ira do juízo, e destruiu a todos. Destruiu a todos aqui, quer dizer, todos os pecadores que ficaram, que não aceitaram Jesus. Voltando para encerrar, Ló, versículo 17 de Lucas 29 diz: mas no dia em que